Olá, tudo bem? Eu sou Daniel, sou terapeuta. Fica comigo até o final deste vídeo que o assunto tá muito top e o canal também. Bem, vamos falar nesse vídeo sobre a grande ilusão do inferno e do demônio, uma visão espiritualista baseado no budismo, no taoísmo e no Advaita Vedanta. Bem, no contexto do budismo, taoísmo e Advaita Vedanta, o conceito de inferno ou demônio é interpretado de maneira diferente das tradições abrâmicas, como o cristianismo, por exemplo. Nessas tradições espiritualistas, a visão é mais metafísica e menos dualista, focando mais no estado da mente, na ignorância e nas ilusões do ego. Vou falar algumas perspectivas de cada uma dessas doutrinas. Número um, budismo. No budismo, a ideia de inferno não é um lugar de punição eterna, mas sim um dos 6 reinos de existência do samsara. Lembra que o samsara é o ciclo de nascimento e morte ou renascimento. Os reinos infernais são estados de sofrimento mentais extremo causados pelo karma negativo, onde as almas podem experimentar dor e angústia intensa. No entanto, esses reinos não são eternos. O sofrimento acaba quando o karma que o gerou é purgado e a alma eventualmente renasce em outro estado. O conceito de demônio ou Mara no budismo é mais simbólico. Mara ou demônio representa as forças internas que nos afastam da iluminação, como o desejo, o apego, o medo e a ignorância. Não é uma entidade externa, mas uma personificação das ilusões e obstáculos que prendem a mente no ciclo de nascimento e morte. A grande ilusão no budismo é justamente a ignorância que nos impede de ver a verdadeira natureza da realidade, causando o apego ao ego e ao mundo material. A visão do taoísmo. Número 2, taoísmo. No taoísmo, a ideia de inferno ou demônio também é tratada de forma mais simbólica e energética. O taoísmo foca no equilíbrio entre yin e yang e a harmonia com o Tao, o caminho natural e universal. Desequilíbrios energéticos podem gerar sofrimento, que pode ser interpretado como uma espécie de inferno interior, mas isso não é um castigo, e sim um estado de desequilíbrio que pode ser corrigido pela volta à harmonia com o Tao. O Tao representa o caminho correto, o caminho, o grande caminho. O conceito de demônio no taoísmo não é absoluto. Espíritos negativos ou demoníacos podem existir, mas são mais manifestações de energias desequilibradas ou forças que afastam o indivíduo do caminho natural. Esses demônios podem ser vencidos através da purificação espiritual e da prática em harmonia com o Tao. A grande ilusão no taoísmo seria o afastamento da simplicidade e da fluidez do Tao, onde o apego aos desejos e ao mundo material gera o sofrimento. A maior parte dos problemas nas filosofias orientais, como o budismo, o taoísmo e o Advaita Vedanta, está relacionado ao apego e ao ego, ok? Número 3, Advaita Vedanta. Na Advaita Vedanta, que é o não dualismo, a ideia de inferno e demônio é vista como uma ilusão do ego, que é o Maya. Maya significa ilusão. Advaita significa não
dualidade, ou seja, a crença de que não há separação entre o indivíduo e o absoluto. Brahma é o todo, é o sagrado, é a natureza cósmica de tudo. O que percebemos como inferno, demônios ou sofrimento são criações da mente condicionada e do ego, que nos faz acreditar na dualidade entre bem e mal, ou entre Deus e o diabo. O inferno, nessa perspectiva, é o estado de ignorância espiritual, onde o indivíduo se identifica com o corpo, a mente e o ego, em vez de reconhecer sua verdadeira natureza divina. Não há um demônio ou diabo externo, apenas a ilusão de separação. Quando essa ignorância é superada, a pessoa percebe que sempre foi uma com Brahma e o sofrimento e inferno desaparece. A grande ilusão no Advaita é Maya, a ilusão da separação e da multiplicidade que nos impede de perceber que tudo é uma manifestação do Brahman, a realidade última. Conclusão. Em todas essas tradições, o inferno e o demônio são essencialmente ilusões mentais ou estados de ignorância espiritual. A grande ilusão não é um lugar ou entidade externa que aflige sofrimento, mas sim o próprio desconhecimento da verdadeira natureza da realidade e a identificação com o ego e o mundo material. Ao transcender essas ilusões, o indivíduo encontra a libertação ou iluminação. Bem, essas visões espirituais são focadas na transformação interna e na superação dos estados mentais negativos, em vez de na ideia de punição eterna ou confronto com uma força maligna externa. A visão espiritualista do inferno e do demônio em tradições como o budismo, o taoísmo e o Advaita Vedanta se concentra profundamente na mente humana e em seu relacionamento com a realidade última, rejeitando a ideia de uma entidade maligna, externa ou um lugar de punição eterna. Vou expandir um pouco mais cada uma dessas visões e como elas lidam com a questão da grande ilusão que causa o sofrimento humano. Então fica comigo até o final do vídeo. Bem, número 1, budismo, a natureza do sofrimento e da ignorância. No budismo, o conceito central é o sofrimento que permeia toda a existência no samsara. O inferno, nesse contexto, é uma das condições mais extremas. Significa dukkha. É um estado mental e existencial onde a mente está totalmente absorvida pela dor, raiva, ódio ou apego extremo. No entanto, como mencionado, o inferno não é eterno, o inferno não é um lugar, é um estado mental. O karma, ações de uma pessoa determina suas experiências em vidas futuras e até os seres nos reinos infernais podem encontrar alívio e renascer em estados mais favoráveis. A grande ilusão no budismo ou a ignorância, ela é a raiz de todos os estados de sofrimento, pois impede que percebamos a realidade tal como ela é, impermanente. Sem o eu, né, o eu minúsculo, o ego, é cheia de sofrimento. Mara, o demônio simbólico, é o arquétipo dessa ignorância, tentando os seres com desejos, medos e ilusões. O despertar ou iluminação, que é o nirvana, é justamente a superação dessa ignorância, percebendo a verdadeira natureza da mente
e da realidade. Os estados infernais, portanto, são projeções da própria mente presa em ilusões e desejos insatisfeitos. O caminho budista é o caminho da superação dessas ilusões por meio da prática da meditação, da ética e da sabedoria. Número 2, taoísmo, o caminho da simplicidade e harmonia. No taoísmo, o sofrimento e o desequilíbrio são vistos como afastamentos do Tao, o princípio universal que permeia toda a existência. Quando uma pessoa está em sintonia com o Tao, ela vive em harmonia com as forças naturais e encontra paz interior. No entanto, quando essa harmonia é rompida, seja por excessos de desejo, ambição ou resistência ao fluxo natural da vida, surgem estados de sofrimento que podem ser descritos como uma espécie de inferno ou desarmonia interna. O taoísmo não vê o inferno como um lugar físico, mas como uma condição mental ou energética causada por desequilíbrio. O conceito de demônios também não é absoluto e eles são frequentemente representações de forças destrutivas internas ou externas que precisam ser equilibradas. Por exemplo, as emoções negativas como o medo, a raiva ou o desejo excessivo podem ser vistas como forças demoníacas, mas não no sentido cristão de entidades malignas que querem destruir a alma. Em vez disso, são aspectos da própria mente que se afastaram da naturalidade e simplicidade do Tao. A grande ilusão no taoísmo pode ser entendida como a ideia de controle ou separação do fluxo natural da vida. Quando tentamos impor nossos desejos e vontades à realidade, em vez de fluirmos com ela, criamos tensão e sofrimento. A prática taoísta busca cultivar o Wu-Wei. O Wei significa ação sem esforço, onde o indivíduo age em harmonia com o Tao, permitindo que as coisas fluem naturalmente. Número 3, Advaita Vedanta, a ilusão de Maya e a não dualidade. A Advaita Vedanta vai ainda mais fundo na visão de que tudo o que percebemos como real é, na verdade, uma ilusão criada pela mente chamada Maya. Segundo essa filosofia, a verdadeira realidade é Brahma, o absoluto, que é uno, eterno e imutável. No entanto, devido à ignorância, acreditamos que somos separados dessa realidade divina e nos identificamos com o corpo, a mente e o ego. O ego é o nosso personagem. Essa falsa identificação é o que nos mantém presos ao ciclo de sofrimento e ao ciclo de nascimento e morte, que é o samsara. Aqui o inferno é visto como a ignorância do verdadeiro eu, Atman, e a falsa crença em um mundo de dualidade. Não existe um inferno objetivo ou demônio externo, mas sim a mente condicionada que cria um mundo de sofrimento ao se identificar com o corpo e os sentidos, e não com o Brahma. A grande ilusão no Advaita Vedanta é o conceito de dualidade, a crença de que existe um eu minúsculo separado do resto do universo, que é o nosso personagem, nosso nome, nosso rótulo social. Essa ilusão é o que causa todos os medos, apego, desejo e, portanto, todo o sofrimento. O processo de libertação é o despertar para a realidade não dual, onde se percebe que o Atman, o eu individual, é o mesmo que Brahma, o eu universal.
Ao transcender essa ilusão, o inferno do sofrimento desaparece e o indivíduo encontra a libertação definitiva. Bem, a grande ilusão e o sofrimento. Em todas essas tradições, o inferno e o demônio são criações da mente ou estados de desequilíbrio. O sofrimento é uma consequência de uma mente presa nas ilusões. No budismo, a ignorância e o apego ao eu, que é o ego. No taoísmo, o afastamento do Tao, que é o caminho. E no Advaita, a crença na separação entre o eu e o todo. A grande ilusão é sempre a ignorância da verdadeira natureza da realidade, seja por meio de conceitos errôneos sobre o ego, por desejos não naturais ou pela negação da unidade essencial de tudo. Em termos práticos, essas tradições oferecem caminhos de autotransformação e libertação, seja por meio de meditação, do autocontrole ou da contemplação filosófica, que visam a dissolução do ego e a reintegração à realidade última ou à harmonia universal. O inferno, portanto, não é um lugar eterno, mas um estado temporário de sofrimento que pode ser superado com a compreensão correta e o alinhamento espiritual. Bem, eu ainda vou além. Muitas são as pessoas que vivem o seu inferno aqui na própria Terra. O planeta Terra, se você tiver uma mente pequena, uma mente limitada e uma mente totalmente programada no eu, no ego, você vai viver o seu inferno interior aqui na Terra. E o nosso interior se manifesta através do exterior. Aquilo que você cria fora de você é aquilo que tem dentro de você. Ok? Então, gostou desse conteúdo muito profundo, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu peço que você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o like é muito importante para o crescimento do canal. Ative o sino de notificação e também compartilhe esse vídeo e também coloque um comentário sobre o assunto. Você acredita em inferno? Você acredita em demônio? Qual a sua visão sobre esse assunto? Ou você tem uma visão mais oriental, que isso é apenas uma criação da mente? Coloque aí no comentário, ok? Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, gratidão e até um próximo vídeo.